Bem-vindos ao curso de Rhinoceros nível 1. Nesse curso você vai aprender os princípios básicos desse software que cada vez mais é utilizado na indústria, em diversos ramos da indústria, tanto por designers de produto, designers gráficos também, e mais recentemente muitos arquitetos têm utilizado esse software como ferramenta essencial para o dia a dia. Muito bem, o software que eu estou utilizando aqui é o Rhinoceros versão 5, e a primeira coisa que acontece quando você abre o software é aparecer essa janela de templates. Para esse curso inteiro, eu vou utilizar somente o template de Small Objects, que está definido como unidade de medidas em milímetros. Então, para o curso inteiro, tanto nível 1 quanto nível 2, eu vou utilizar esse mesmo template. Nós não vamos precisar muito sair dele. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em Small Objects. Ele vai carregar o template e a primeira coisa que a gente se depara no Rhinoceros é com essas 4 vistas. Essas 4 vistas facilitam muito o trabalho. Com o tempo você vai se acostumar a usá-las e é importante usar as 4 ao mesmo tempo. Uma vista vai auxiliar a outra vista. Então, logo de cara aqui, a gente pode ver que o Rhinoceros, quando carregou esse template, divide as vistas aqui da esquerda para a direita e para baixo, entre vistas top, que é a vista superior, a vista perspectiva, vista front, que é a vista frontal, e a vista right, que é a vista lateral direita. Então, essas 4 vistas são o padrão desse template de Small Objects em milímetros. Mas você pode alterar essas vistas também conforme for necessário. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, primeira coisa, nós temos 4 vistas. Agora vamos explorar um pouquinho mais essa interface do software. Aqui do lado esquerdo, nós temos ícones com diversas opções que vão nos auxiliar na modelagem. Do lado direito, temos algumas opções com abas aqui no topo. Você pode navegar por elas pelas abas. Nós temos propriedades dos objetos, temos as layers, nós já vamos falar dela também. Temos algumas opções de display, do viewport, e temos uma aba aqui de ajuda do Rhinoceros que vai descrever alguns comandos caso seja necessário você consultar. Por padrão, eu vou deixar as minhas layers ativas, a aba de layers em vista, e agora nós vamos aqui para a parte superior. Nessa parte superior, nós temos alguns ícones também com diversas opções, nós vamos explorar algumas delas, e temos abas de navegação, onde você tem mais opções para dar seguimento no seu trabalho, opções diversas que fazem esse software ser tão completo. Eu vou deixar aqui no Standard como padrão. De início nós vamos precisar somente dessa aba, depois nós vamos navegar pelas outras. Logo acima de todas essas abas, nós temos uma linha de comando. Essa linha de comando é o lugar onde a gente vai digitar alguns comandos no software para conseguir realizar algumas operações. O Rhinoceros ele tem um vocabulário em inglês limitado, então mesmo se você não fala inglês, vale a pena se esforçar um pouco para se acostumar com esse vocabulário, entender as palavras, porque ele é bem limitado. Então uma vez que você decorou essas palavras e entende o significado delas, fica muito mais fácil trabalhar. Então essa linha de comando onde a gente vai digitar muitas coisas aqui e chamar algumas funções do software. Logo acima da linha de comando, nós temos opções diversas que também vão ser bem utilizadas por nós. Essas opções elas seguem uma lógica do software, ou seja, dentro da modelagem digital no Rhinoceros, nós trabalhamos com linhas para criar estruturas, para gerar objetos, e nós trabalhamos com superfícies. Basicamente é isso, linhas e superfícies. Para criar um objeto, uma superfície qualquer, você vai precisar gerar uma estrutura em linhas. Às vezes essa estrutura é automática e as linhas já vêm no objeto. Mas basicamente é isso. Você tem uma estrutura em linhas em um objeto gerado por superfícies. Então, tudo que for linhas, que a gente vai chamar também de curvas, que é o nome que se dá ao vetor, porque o Rhino é um software também vetorial. Então tudo que for linhas, tudo que for curvas, vai estar no menu Curve, que é o menu de curvas, nosso menu de linhas. Tudo que for superfície vai estar no menu Surface, que é o menu de superfícies. Então, essa é a primeira lógica do software. É curva,
você precisa alterar ou você precisa criar algo, vai estar nesse menu. É superfície? Você precisa gerar uma superfície ou editar uma superfície? Está no menu Surface. Essa é a lógica. A segunda lógica, dentro dessa mesma lógica, é a divisão aqui de opções. Essa divisão em todo software é válida. Por quê? Você pode visualizar que tanto no menu curva, como no Surface, como nos demais menus, você tem algumas linhas de divisão entre as opções. Essas linhas dividem as opções de forma lógica. Então ele vai agrupar algumas opções que se relacionam. Então fica mais fácil, uma vez que você entendeu essa lógica, de encontrar as opções. Acho que você já deve ter se deparado procurando alguma função no software, passando pelos menus sem saber muito bem onde ela está. Então, se você seguir uma lógica e saber que dentro de cada opção de menu você tem agrupamentos de opções que se relacionam entre si, fica muito mais fácil de você encontrar uma função. Então, tanto aqui para o menu curva como para o superfície, você tem essas linhas divisórias agrupando as funções. Muito bem. E esses dois menus, o Curve e o Surface, são os menus que a gente mais vai utilizar daqui para frente. Agora, indo lá para o extremo oposto, lá embaixo, nós temos algumas opções também que vão ser essenciais para nós. Nós temos opções aqui de Grid Snap, Ortho, Planar, Snap, Smart Track, Gumball, Record History e Filter. E temos alguns indicativos aqui do eixo X, Y e Z. E a indicação da unidade de medida que nós estamos trabalhando no nosso projeto. Então, todas essas informações são muito úteis. Você pode ver que quando eu desloco o meu mouse pelos eixos, as indicações do X e Y ficam alterando. Isso vai servir de referência para nós. Uma coisa muito importante que se deve atentar no Rhinoceros é a indicação dos eixos X, Y e Z. Esses eixos ficam visualizados no canto esquerdo inferior de cada uma das vistas. Então você pode ver, por exemplo, pela perspectiva, que nós temos o eixo Z, que é o eixo que vai dar a nossa altura no 3D, o eixo Y, que pode ser a profundidade, e o eixo X, que é o nosso comprimento ou largura. Esses eixos eles vão variar de acordo com a vista que você está trabalhando, mas se a gente for se basear pela perspectiva, a gente pode entender melhor o que acontece em cada eixo dependendo da vista. Por exemplo, na vista topo, você vê que existe somente Y e X. O Y ele é indicado pela linha verde e o X pela linha vermelha ou vinho. Já no front, você tem o Z e o X. E no right, você tem o Z e o Y. Como é que a gente pode entender melhor isso? Como a gente está no topo, vamos voltar para a vista topo. Pelo topo, é como se estivesse vendo a perspectiva por cima, sem a profundidade que a perspectiva oferece. É como se a gente estivesse vendo por cima. Então, se eu colocar aqui uma vista bem superior dessa perspectiva, você vê que o eixo vai se relacionar da mesma forma com o topo. Ó. Eu tenho Y e X, e vendo pelo topo eu tenho Y e X. Então, pelo topo, eu só estou enxergando Y e X. O Z está vindo na minha direção aqui agora. Então, essa é a representação dos eixos na vista topo. Se a gente vai para front, na front eu tenho o Z e o X. Então, se eu tenho o Z e o X na front, aqui na perspectiva significa que eu estou vendo o Z e o X nessa posição. A mesma coisa, a mesma lógica, na verdade, acontece na vista right, a vista lateral direita. Eu tenho o eixo Z e o eixo Y. Eu estou vendo aqui, se eu me basear pela perspectiva, o eixo Z e o eixo Y. Então, é importante a gente ter essa noção dos eixos para saber em quais direções e para qual lado a gente está definindo alguma medida, a gente está crescendo ou criando uma linha e assim por diante. É importante ter uma noção completa dos eixos, porque é por eles que você vai se situar no espaço tridimensional do software na modelagem digital. Agora que você já tem uma noção melhor da interface do software, nós vamos então partir para o próximo vídeo, onde a gente vai começar a estudar um pouquinho melhor as linhas e como começar a criar objetos dentro do Rhinoceros.